tanto os encarnados como nossos irmãos desencarnados, que se façam presente, principalmente nas terças-feiras, onde nós trabalhamos aqui com os trabalhos de tratamento à distância e os tratamentos presenciais. Então sempre a gente tem a presença maciça dos nossos irmãos que necessitam dessa ajuda. Gostaria primeiramente, a gente já deixou rodando aqui nossa agenda da semana, então eu vou pular essa parte. Queria primeiramente agradecer a todos que colaboraram com a gente no bazar de sábado passado. Foi mais um bazar de sucesso, graças a Deus. Temos bastante gente ajudando, bastante consumo, foi bem divulgado, então deu tudo certo mais uma vez. Os trabalhadores da casa, principalmente, estão de parabéns pela ajuda e foi bem bacana. Foi o último do ano que nós fizemos lá no Bom Pastel. A partir de agora é temporada, eles vão usar lá o tempo todo, no horário do almoço, então não vamos mais poder usar lá agora até o final da temporada. Como a casa depende dessas vendas, desses negócios, provavelmente a gente faça um bazar interno aqui, convidando o pessoal que tem o shopping da cidade, que nós temos ainda muita coisa aí, e os compromissos também continuam. Queria só fortalecer, um lembrete a todos que puderem, claro, com certeza. A gente continua ajudando muitas famílias necessitadas, tanto com alimentação, como com material de doméstico, fogões, geladeira, colchões, cama, tudo aquilo que vocês tiverem em casa que não forem mais usar, é só entrar em contato para a gente dar um jeito de trazer para cá. Temos aí 2 ou 3 famílias que estão praticamente sem nada, principalmente a parte de alimentação. Nesse final de ano a gente andou já ajudando algumas famílias, umas poucas aí tivemos que tirar um pouco do dinheiro do meio centro para comprar, que eram casos emergenciais. Então aqueles que tiverem, se puderem trazer de casa qualquer alimento não perecível, tenho certeza que esses alimentos vão chegar sempre para ajudar uma família que precisa. Muito provavelmente a gente ainda está vendo com a direção, com todos os participantes, os trabalhadores da casa, sobre o funcionamento durante o final de ano, aí, Natal e Ano Novo. Tem a perspectiva da gente trabalhar direto, como Natal e Ano Novo cai na quinta-feira. E os nossos trabalhos são segunda e terça. Vamos ver se a gente vai ter palestrantes nesse final de ano, se não a gente improvisa alguma coisa, ou se a maioria optar que vão receber visitas, ou não vai ter trabalhadores na casa, com viagens, coisas assim. Aí a gente fecha por um período aí, uns 10 dias. Mas isso aí a gente ainda vai decidir durante essa semana e a gente avisa nos meios de comunicação, no WhatsApp ou aqui presencial. Um pouquinho de hoje para a gente acalmar nossos corações, levar nossos pensamentos ao nosso mestre maior. Sabendo que hoje nós vamos contar com a ajuda mais uma vez da espiritualidade, para chegar até aquelas pessoas que estão realmente precisando, através do nosso pensamento, dos nossos fluidos, da nossa energia positiva. Mentalize essas pessoas que vocês colocaram no nível de vibração, aqueles que estão nas ruas, esses que estão nos hospitais, todos aqueles que precisam, tanto encarnado como desencarnado, e para nós mesmos, afinal de contas, precisamos nos amar, estar bem para poder emanar toda essa energia a todos os irmãos necessitados. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Não sei quem que faz a preleção antes do livro.
vinho de luz. Acho que ninguém pronunciou. Compartilhe na também a distância. Deus abençoe a todos. Boa noite, meus irmãos. Deus nos abençoe. Obrigado a cada um de vocês pela presença. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. E dando continuidade agora, passaremos para o nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância. Esse é um momento único, importante, em que cada um de nós, com nossos corações cheios de fé, de esperança, de gratidão pela misericórdia divina, de podermos termos essa oportunidade única de entrarmos em contato com a espiritualidade, com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, nossos queridos amigos espirituais, que tanto têm feito por nós. Mas é imprescindível que nós possamos ter consciência que é preciso que tenhamos uma fé inabalável dos desígnios de Deus. Que toda a cura, toda a cirurgia espiritual e a cura vai ser alcançada no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então que nós precisamos continuar tendo paciência, tendo perseverança, tendo renúncia, para que a gente possa suportar as dores, as dificuldades, sem reclamar, sem lamúria, sem sentirmos os últimos dos irmãos, mas que nós possamos sim, confiando nessa misericórdia divina, a gente fazer a nossa parte. E a nossa parte nós fazemos quando nós temos aceitação das dificuldades que nos ocorrem no nosso dia a dia, as dificuldades, as aflições que cada um de nós passamos, porque nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações a caminho da regeneração, e que todos nós que aqui estamos somos espíritos devedores milenares, somos cheios de erros, de débitos. Todos nós trazemos alguma coisa do nosso passado, das nossas encarnações, das nossas vidas passadas, porque muitas vezes nós não entendemos que nós temos um bom proceder nessa presente vida, uma moral, seguindo os ensinamentos de Jesus, procurando ser uma pessoa boa, uma pessoa humilde, simples, sincera, que apesar de todas as dificuldades que passamos, sejam elas materiais, às vezes até temos necessidade do ganha-pão, do alimento, para alimentar nossos filhos, ou mesmo dificuldades para pagar uma conta de luz, um aluguel, ou para ganhar o dinheiro para dar o sustento, trazer o leite para nossos filhos. Então, muitas vezes nós, quando não andamos afastados de Jesus, quando nós não temos uma religião, seja qual for, a gente muitas vezes chega a se revoltar, a gente chega a questionar a misericórdia divina, questionar Deus, Jesus. Que será que o Pai não olha por mim? Outros com tantos eu sem nada, sem o mínimo necessário, procuro fazer as coisas de acordo com o ensinamento de Jesus, procuro fazer o meu melhor, mas mesmo assim parece que as coisas não fluem para mim, para a minha família. É um desencontro muito grande, é um sofrimento. Então, meus irmãos, é nesse momento que nós realmente devemos voltar os olhos para o céu, para Jesus, para a nossa Mãe Santíssima, ou mesmo naquele anjo, naquele mentor, naquele Espírito que você confia, e pedir a misericórdia do Pai, e pedir que Ele possa nos dar fé, nos dar esperança, confiança, de continuarmos acreditando num bem maior, porque nós sabemos, temos consciência que Deus é todo amor e bondade, justiça, misericordioso em tudo. Jamais Ele permitiria que um filho seu sofresse, passasse por uma dificuldade que não fosse inerente à sua evolução espiritual, a resgatar débitos no passado, a sarar, a termos a cura verdadeira, a cura do nosso corpo espiritual.
aonde se localiza a causa principal de todas as doenças que nós sofremos no nosso corpo físico. A origem dessas doenças se localiza no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Esse corpo que sobrevive à morte, e quando nós desencarnamos, quando nós voltamos para a paz espiritual, aonde é a verdadeira vida, é a vida real, é a vida do espírito, aonde essa cura que nós obtemos, ela se realiza em primeiro lugar na causa. E a causa dessa doença se localiza no nosso corpo espiritual. E o nosso corpo físico, ele funciona como mata-borrão, chupando as imperfeições do nosso corpo espiritual. Essas doenças que estão na origem, que é no nosso corpo espiritual, doenças essas que nós trazemos de vidas anteriores, pelo nosso passado, pela nossa maneira de viver, de prejudicar o próximo, de querer levar vantagem em tudo, de vivermos somente para o materialismo, sem nos preocuparmos em momento algum com o nosso semelhante, e vamos prejudicando, na nossa caminhada, vamos prejudicando várias pessoas, vamos prejudicando nossos entes queridos, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, e todas as imperfeições que nós vamos adquirindo na nossa caminhada, elas vão fazendo com que essas energias deletéricas, essas energias inferiores, se depositem no nosso corpo espiritual. Então, com o nosso andar, com a nossa maneira de viver no plano físico, com a nossa maneira de ser, nós vamos angariando, nós vamos fazendo com que essas energias negativas, elas vão ser depositadas no nosso corpo espiritual. E quando nós desencarnamos, voltamos para a paz espiritual, o nosso corpo ele está todo deformado, ele está com essas energias negativas que são oriundas do nosso mau proceder, da nossa avareza, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa maneira de prejudicar o nosso próximo e não pensarmos no nosso semelhante. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso faz com que você faça um pouco de energias negativas, e essas energias negativas depositam justamente no seu corpo espiritual, que sobrevive à morte. Então, quando você reencarna novamente pela misericórdia do Pai, você já tem consciência no seu planejamento espiritual, na sua ficha kármica, quando você vai renascer, vai reencarnar novamente, que você em determinada época de sua vida iria passar por determinadas doenças essas que você vai trazer, que elas vão se materializar no seu corpo físico, para que o seu corpo espiritual, que sobrevive à morte, onde a verdadeira vida real possa se curar. Então, meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos porque em determinada época da nossa vida nós somos acometidos por doenças de fundo, muito difíceis de cura, principalmente as doenças cancerígenas, metástases, que nos atacam diversos órgãos, ou problemas de hemodiálise no rim, ou problema de fígado, problemas urinários e tantos problemas outros, coração, Alzheimer. Então, tantas coisas que nós trazemos, todas são marcas que nós, com o nosso proceder, em vidas anteriores, como eu já expliquei, a gente, com o nosso andar, a gente fez com que essas doenças se materializassem no nosso corpo espiritual, e quando nós encarnamos para poder sarar o nosso corpo espiritual, que é a verdadeira vida, essas doenças, elas são o quê? Plasmadas no nosso corpo físico. Então, a origem dessas doenças é do corpo espiritual, e elas vão o quê? Plasmar no seu corpo físico agora, essa doença que você sofre, a origem dela, a causa no perispírito, e essa doença é do quê? Do seu mau proceder em vidas anteriores. Então, meus irmãos, quando nós procuramos uma casa
aonde trabalhamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós temos a equipe de cirurgiões, médicos espirituais, como aqui na nossa casa nós temos o nosso querido médico dos pobres, dos humildes, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flix, espíritos esses que trabalham em vários centros pelo nosso Brasil e no exterior, levando a cura, levando o lenitivo, o amparo, as cirurgias espirituais, para que nós possamos realmente, com muita humildade, com fé, receber a cura, o lenitivo, o amparo, o bálsamo que nós procuramos. Então é imprescindível que esta cura possa se realizar no tempo de Deus e não nosso, mas depende da nossa fé. Essa fé inabalável, a fé que remove montanhas, é aquela fé como do grão de mostarda. Da montanha de ser aqui, passe para lá, da sua fé. São parábolas com um real sentido, e quando compreendida, a gente vê realmente o que o Cristo quis dizer, quando ele diz, a tua fé remove montanhas. Essas montanhas, não é você dizer, sai esse morro e vou transferir para a terra. Não. Essas montanhas, meus irmãos, que Jesus se referiu através da parábola, essas montanhas são as nossas dificuldades, são os obstáculos que você tem na sua vida. Essas montanhas são o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso melindre. Tudo isso são montanhas. E quando você tem fé, quando você acredita realmente na misericórdia divina, você tem a ajuda que você precisa e necessita para você fazer a sua reforma íntima, para você ter consciência que só depende de você a sua cura. E essa cura vai depender do quê? De você mudar o seu modo de pensar, mudar os seus pensamentos, procurar cultivar pensamentos de amor, de fé, de esperança, de paciência, de humildade, de fazer o bem sem ver a quem, de estender as mãos. Essa é o caminho que Jesus nos ensinou. Essa é a cura que você precisa. E essa cura tem que começar primeiramente dentro de você, de dentro para fora, com a mudança de hábitos, com a mudança de pensamentos. Procurar pensar no bem, procurar ter consciência que você sofre. Sofre porque você tem alguma coisa para resgatar. Se você sofre, você não é inocente, você não é vítima. Você está aqui sim, aproveitando da oportunidade que Deus concedeu de, através das provas e expiações, das dificuldades, você poder alcançar a cura real, a cura do seu espírito. Então que nós possamos continuar acreditando num bem maior, que nós possamos mentalizar Jesus dentro do nosso coração e ter a certeza que nós vamos receber aquilo que nós precisamos. Tenhamos calma. Jesus está ao lado de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Se você sofre, meu irmão, se você está passando por dificuldades, não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Acredite num bem maior. Jesus, esse meio Rabi da Galileia, está ao alcance de cada um de nós. Ele está ao nosso lado, nos envolvendo num abraço fraterno, de paz e de amor, e nos pedindo simplesmente que você acredite num bem maior. Nos pedindo simplesmente que você tenha fé em si, que você mude a direção dos seus pensamentos, que você mude a sua conduta, que você procure ver, analisar, fazer uma reflexão de como você tem andado até hoje, o que você tem feito, o que você tem pensado. Você tem ajudado, meu irmão? Você tem paciência com seus entes queridos? Você tem aceitação com a doença que você está passando?
Então tudo isso, meus irmãos, são as necessidades que cada um de nós temos. Mas a partir do momento em que nós confiamos em Deus, a partir do momento em que nós nos entregamos com fé, nós recebemos tudo aquilo que precisamos. É a mesma coisa como nos diz esta mensagem: alguém bate à sua porta, do livro do Médico Jesus. Eis que estou à porta e bato. Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus nos disse isso. Essa porta que Jesus nos diz, meus irmãos, ela não é a porta material, é a porta do seu coração, da sua mente. É que você, a partir do momento que aceita Jesus, que você deixa que o seu evangelho entre na sua mente e no seu coração, Jesus estará com você para te orientar, para te fortalecer, para que você continue essa caminhada com muita fé e com muito amor. Pode ser que neste momento você se encontre exausto pelo sofrimento e pensando em entregar os pontos. Pode ser que esteja cansado de médicos, remédios e cirurgias. Pode ser que tenha acabado de receber o diagnóstico de uma doença incurável e achando que a única coisa que lhe resta é dar fim à própria vida. É neste momento em que nós devemos ter aceitação, resignação, ter fé inabalável em Deus e confiar na sua justiça divina. Pare e espere por um minuto apenas. Alguém bate à sua porta. Alguém que quer entrar para estar ao seu lado, dialogar, conversar com você. É Jesus que o visita, pois sabe os seus sofrimentos, Ele sabe tudo que passa no seu coração, na sua mente, e deseja ajudá-lo. Ele lhe faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Cristo, como o grande médico de nossas almas, oferece-nos alívio para o cansaço e o desespero que você sente, a aflição que te atormenta. É disso que precisamos para continuar vivendo uma trégua em meio à luta do caminho. O alívio nos permite recuperar as forças e continuar a marcha com mais confiança, na certeza da vitória que nos aguarda se não desistirmos. Esse alívio que Jesus nos oferece, esse bálsamo, ele nos dá aquele alívio que a gente precisa para reflexionar um pouco, para adquirir as forças necessárias para levantarmos e continuar avante, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que há um Pai que tudo olha, que tudo vê, que sabe o que passa dentro do seu coração, que sabe as suas necessidades, mas é preciso que nós tenhamos consciência que nós precisamos nos modificar, que nós precisamos aceitar, ter resignação, para que a gente possa seguir em frente. Jesus prometeu aliviar o peso de nossas aflições. Ele cumpre a sua promessa. Ele tem feito isso todos os dias, milhares de vezes, em todas as partes do mundo, e fará o mesmo por você nesse instante que está sofrendo no seu lar, meu irmão, que tem uma doença incurável, que se sente afligir com dores que te não dão sossego, com dores que atormentam dia e noite. Jesus é o alívio, Jesus é a cura que você precisa para seguir em frente e continuar. Mas para receber este amparo, esta cura,
Precisamos ir ao encontro de Jesus. Eis o convite: vinde a mim. Ir ter com Jesus não se resume em procurar em algum templo religioso. É abrir para a possibilidade de encontrar o Nazareno. É acreditar que Ele deseja ampará-lo. O Mestre bate à porta do seu coração. Nesse templo sagrado, aonde reside o amor, o seu coração está Jesus. É no seu coração que Jesus habita em todos os momentos de sua vida. Basta que você tenha consciência e que você possa sentir esse amparo divinal que vem de Deus e que vem de Jesus. Ele tem 1000 modos para fazer isso. Quem sabe esse singelo livro, essa mensagem, seja uma forma que ele encontrou para te dizer: olha, estou aqui, não tema, sou eu, sou Jesus, sou seu irmão, sou o médico das almas. E quando aceitamos o convite que Jesus nos faz, precisamos saber como iremos ao encontro do Senhor. Quando pretendemos encontrar alguém, especial ou muito importante, geralmente nos vestimos bem, escolhemos a nossa melhor roupa. E para encontrar Jesus, com que vestimento nos apresentaremos a Jesus? Será que iríamos vestidos de arrogância? Será que levaríamos na mala os nossos rancores, as nossas angústias? Porventura chegaremos diante do Mestre mostrando todo o nosso azedume, o nosso melindre, a nossa raiva? Aproveitaríamos o encontro para listar nossas críticas e reclamações, para mostrar o nosso melindre, a nossa fé de paciência, de calma com o nosso semelhante, com o nosso ente querido, com aquele que está a caminho conosco? Porque todos aqueles que nos causam desabores, que estão a caminho conosco, seja numa casa espírita, seja no seu lar, seja no centro, são irmãos que nós temos compromissos assumidos de aqui resgatarmos nossos erros, de reconciliarmos, de perdoarmos, de fazermos o bem. Porque a partir do momento que nós temos conhecimento da doutrina do Mestre, do Evangelho de Jesus, e nós nos enchemos de melindre, nos enchemos de raiva, não perdoamos, não entendemos o nosso irmão, não relevamos as coisas, o que nós estamos fazendo numa casa espírita, num templo de oração? O que adianta o Evangelho do Mestre, o conhecimento, se nós não colocamos em prática? Então é preciso que nós não sejamos falsos profetas, mas que sejamos simples, sinceros, e colocamos em prática o seu Evangelho redivivo de amor, de esperança. E nos diz: perdoar quantas vezes forem necessárias, amor incondicional a todos os seus semelhantes. E o que nós fazemos? Por uma simples contrariedade, muitas vezes, um planejamento de reconciliação é jogado por fora, e um planejamento feito numa parte espiritual de reconciliarmos por azedume, por falta de paciência, por incompreensão, por vaidade, melindre, nós jogamos a oportunidade fora. Então, meus irmãos, aproveitamos esse encontro com Jesus, como ele nos disse. Aproveitaríamos o encontro para listar nossas críticas e reclamações,
mostraríamos todos os nossos preconceitos, exibiríamos a nossa descrença? Você faria isso se você tivesse Jesus na sua frente? Então, meus irmãos, ir ao encontro de Jesus é uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias, dos nossos melindres, precisa ser deixado para trás. Somente assim encontraremos o alívio prometido. Ir ao encontro de Jesus é uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias, nossas vaidades, orgulhos, egoísmo, precisam ser deixados para trás. Que nós possamos pensar nessas simples palavras e fazer uma reflexão. Se erramos, se perdemos a paciência em determinado momento, seja qual for a razão, que possamos voltar sobre nossos passos, orar a Jesus e pedir força, coragem, para que nós não possamos cair novamente nesse mesmo bol de dificuldades que nós caímos. Que nós possamos sentir-nos fortalecidos, pedir a Jesus que nos ampare, que nos ensine a dobrar nossa vaidade, nosso orgulho. Que Jesus nos ensine a ter paciência, a ter humildade, de amar, de perdoar e de reconciliar. Esse é o caminho da sua cura. Esse é o caminho que Jesus nos oferece, que Jesus nos traz, para que possamos continuar avante. E que possamos, nesse instante, os nossos irmãozinhos que se encontram no seu lar, com a sua garrafa d'água, com o seu jarro, colocado do seu lado, com muita fé nesse instante, nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos nesse instante, nossos irmãos que aqui estão presentes, nossos irmãos da fase espiritual, espíritos que aqui estão em tratamento no nosso Hospital Esperança, os nossos irmãos nos seus lares, aonde estiverem, que possam nessa comunhão de pensamentos de amor, que já estamos conectados com Jesus, abrir a nossa mente e o nosso coração, e vamos conversar com Jesus, meus irmãos. Vamos continuar esse diálogo, essa conversa íntima do seu coração, da sua mente, com Jesus, que nesse instante está ao seu lado. Ele ouve tudo aquilo que você precisa, que você necessita. Abre o seu coração. Peça a Jesus com humildade, com fé. Tudo aquilo de bom que você necessita, a cura para as doenças que acometem o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Peça a Jesus, através do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flites, a cirurgia espiritual em qualquer órgão que estiver afetado por alguma doença, que possa ser dissipado através das cirurgias espirituais, as metástases cancerígenas, os tumores malignos, que possa nesse instante, através das cirurgias espirituais, ser dissipado toda e qualquer doença, todo e qualquer mal, sejam ele físico como espiritual, como nosso corpo espiritual. Que nós possamos nesse instante, com muita gratidão, com muita humildade, sem nada exigir, mas pedir a Jesus, a tua misericórdia divina, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa, através da sua misericórdia divina, trazer a medicação certa e necessária que a doença que você tem requer. Que Ele possa colocar a medicação certa e necessária nessa água, para que você possa encontrar o alívio definitivo. E que você possa, com muita humildade nesse instante, agradecer a misericórdia, agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, querido amigo, companheiro, médico dos pobres, dos humildes, que fez as cirurgias espirituais que você precisava e necessitava. Que você possa continuar tendo fé, continuar tendo perseverança, continuar seguindo em frente com muito amor, e possa, meu irmão, ter a certeza que você foi atendido neste momento
em todas as necessidades que você precisava, em todas as suas dificuldades, que você recebeu a cirurgia que você precisava, que enfim, tudo aquele que pede a Jesus com amor, com humildade e simplicidade, sempre recebe a resposta, o benitivo e o amparo que precisa. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, médico das almas, e que nos disse que para Ele não há doença incurável, pela proteção, pelo amparo. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima, com seu manto de luz e de amor, pela proteção e amparo, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Flitz, a toda a equipe médica e espiritual de cirurgias, que atenderam todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados nas suas necessidades. Que possamos continuar com essa fé, com essa humildade, com o nosso coração cheio de gratidão e de amor, por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que nós continuamos recebendo e por muito mais que receberemos durante o nosso caminhar. Que tenhamos paz, humildade, que essas energias de amor e de paz, de conforto, de equilíbrio, do bem-estar, envolva cada um dos nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos nos seus lares, que sintam essas vibrações de amor. E Deus ampare, proteja, hoje, agora e sempre. Em seu nome, Senhor, encerramos o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância pela misericórdia de Deus. Que assim seja, graças a Deus.